Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Essa frase é da escritora goiana de maior destaque no cenário nacional. Ontem, 10 de abril, fez 37 anos de seu falecimento. E é por isso que hoje a segunda literária é em homenagem a ela. Você já sabe de quem eu tô falando? É claro, é ela, Cora Coralina. Quer conhecer um pouquinho mais dessa mulher incrível? Então vem comigo. Doceira, cozinheira, escritora, poeta. Ana Lins dos Guimarães Peixoto, conhecida muito nacionalmente como Cora Coralina, nasceu na cidade de Goiás, no dia 20 de agosto de 1889. É isso mesmo, galera. Ela nasceu no século XIX. O Brasil ainda era império. Nasceu quase 3 meses antes da proclamação da República e faleceu quase um mês depois do final da ditadura militar. Do tanto que essa mulher vivenciou, da quantidade de história que ela presenciou em vida. Isso é muito interessante e isso fica muito presente dentro da variedade de poemas e a quantidade de assuntos que ela escreve ao longo da vida. Às voltas com o velho fogão de lenha, Cora dividia seu tempo entre literatura e a cozinha, e a culinária. E assim ela foi vivendo até os seus 95 anos. Cursou apenas até a 3ª série do curso primário. Começou a escrever, publicar em jornais locais e periódicos em torno dos seus 14 anos. E foi aos 17 anos que ela publicou o seu primeiro poema, A Tua Volta, dedicado ao poeta Luiz Couto, no jornal Folha do Sul. No ano seguinte, juntamente com 3 outras jovens, entre elas a poeta negra Leodegária de Jesus, tornou-se redatora do jornal literário A Rosa. Elas foram precursoras no estado de Goiás. O seu primeiro conto, Tragédia na Roça, foi publicado em 1910, no Anuário Histórico e Geográfico do estado de Goiás. Mesmo tendo iniciado sua vida literária ainda na adolescência, ela só conseguiu publicar o seu primeiro livro em 1965, que é o livro Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais. Ela já tinha 75 anos na época. Muito desse atraso da publicação foi reflexo do seu casamento, pois seu marido não permitia que ela publicasse. Não é bem que ele não permitia, ele não gostava. Embora ele a conheceu através de um sarau, ele se interessou por ela e eles se conheceram num sarau literário em Vila Boa. Que irônico, né? Ele teria inclusive impedido Cora de participar da Semana de Arte Moderna de 22. Tem base? Ninguém merece. Durante a vida conjugal, então, ela foi desestimulada e poucas foram as publicações que ela teve na época. Ela fez algumas colaborações para a revista A Informação Goiana, de Henrique Silva, e poucas outras coisas, assim, nada muito relevante. Em algumas entrevistas, Cora disse que o marido não se importava que ela escrevesse, porém não a estimulava a publicar. E para ela, o maior motivador da sua escrita era exatamente a publicação. Ela queria ser lida, ela queria apresentar, então não justificava, não fazia sentido para ela continuar escrevendo se ela não fosse, de fato, publicar. Então, ela teve esse tempo, esse ato por um bom tempo, até que seu marido faleceu, e não foi só isso. Depois que ele faleceu, ela também teve que se virar, pagar as contas. Então, ela ficou um bom tempo sem retomar com intensidade as suas atividades literárias.
Foi apenas com 91 anos que ela foi de fato reconhecida nacionalmente, quando o poeta Carlos Drummond de Andrade escreveu um artigo sobre ela para o jornal Brasil, em 1980. Foi mais ou menos nessa época que ela tornou-se uma das vozes femininas mais relevantes da literatura nacional. Após isso, neste mesmo ano, ela recebeu o troféu Jaburu, concedido pelo estado de Goiás, pelo governo de Goiás, o troféu Juca Pato, que é um troféu, é um prêmio anual da União Brasileira dos Escritores, da UBE, e ela ganhou esse prêmio em 1983. Esse prêmio já foi concedido por vários autores renomados, mas foi Cora Coralina a primeira mulher a receber a sua homenagem. Além desses prêmios, a poeta recebeu também, em 1983, o título de doutora honoris causa da Universidade Federal de Goiás. Em 1984, foi nomeada para a Academia Goiana de Letras. Após a sua morte, amigos e parentes familiares criaram a Associação Casa de Coralina, que mantém o Museu Casa de Coralina, que fica situado na cidade de Goiás, no centro, naquela antiga Casa da Ponte, onde ela foi criada, sua maior parte da infância, e que é cenário de muitos de seus poemas. Esse museu foi inaugurado em 20 de agosto de 89, no ano que a escritora faria 100 anos, o seu centenário. E esse museu ele mantém a memória viva dessa escritora que teve tanta relevância para o nosso estado e para o nosso país. E lá a gente pode encontrar objetos pessoais, manuscritos, livros, fotos, correspondências. Ela trocou correspondências com várias pessoas, além de Carlos Drummond de Andrade, várias pessoas com relevância do cenário literário. Então, assim, é uma viagem histórica bem bacana. Como eu disse, ela viveu 100 anos durante um período, muito rico. Então, tanto a sua obra quanto a sua vida tem esse legado, histórico do Brasil. E falando em livros, eu sempre indico um livro. Hoje eu vou indicar o que está nas minhas mãos aqui. É o segundo livro publicado pela autora, que é o meu livro de cordel, de Cora Coralina. Então eu tenho aqui a versão do e-book, a versão digital dele. E a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Esse livro ele tem uma linguagem simples e ele tem um caráter autobiográfico bem forte, É uma verdadeira viagem à infância dura, aliás, a infância e a vida dura dessa escritora. Mas não se engane, não é apenas sobre Cora Coralina esse livro. Os poemas têm uma variedade muito grande de temas e é exatamente o que eu estava dizendo, um reflexo da vida longa que ela presenciou muitas mudanças, Tem aqui poema onde ela faz uma homenagem a Neruda, e então ele vai de Neruda à desnutrição infantil, entendeu? Passando por vários outros temas relacionados à vida pessoal da autora, que é muito relevante também para a maioria das mulheres e de pessoas marginalizadas, porque a maior personagem, de maior destaque dentro da literatura de Cora Coralina são as pessoas marginalizadas, é o interior, é a dificuldade de se viver dentro do interior de Goiás e não só do interior de Goiás, porque ela morou muitos anos no interior de São Paulo, então é assim, muito interessante. Ela também fala muito sobre dificuldade financeira, e que também é uma vivência dela, poucas possibilidades de estudo, lembrando que ela estudou só até a 3ª série, então todos esses assuntos vão permeando a escrita da autora. Podemos citar bastante isso no poema Cora Coralina, Quem é Você? Cora Coralina, quem é você? Sou mulher como outra qualquer. Venho do século passado e trago comigo todas as idades. Nasci numa rebaixa de serra entre serras e morros, longe de todos os lugares, numa cidade de onde levaram o ouro e deixaram as pedras. Junto a estas decorreram minha infância e adolescência.
Aos meus anseios respondiam as escarpas agrestes, e eu, fechada dentro da minha imensa serrania, que se azulava na distância longínqua. Numa ânsia de vida, eu abri o voo nas asas impossíveis do sonho. Venho do século passado, pertenço a uma geração ponte entre a libertação dos escravos e o trabalhador livre, entre a monarquia caída e a república que se instalava. Todo o ranço do passado era presente, a brutalidade, a incompreensão, a ignorância, o carrancismo, os castigos corporais, nas casas, nas escolas, nos quartéis e nas roças. A criança não tinha vez, os adultos eram sádicos, aplicavam castigos. Tive uma velha mestra, que já havia ensinado uma geração antes da minha. Os métodos de ensino eram antiquados e aprendi as letras em livros superados de que ninguém mais fala. Nunca os algoritmos me entraram no entendimento, de certo pela pobreza que marcaria para sempre minha vida. Precisei pouco dos números. Sendo eu mesma mais doméstica do que intelectual, não escrevo jamais de forma consciente e racionada, e sim impelida por um impulso incontrolável. Sendo assim, tenho a consciência de ser autêntica. Nasci para escrever, mas o meio, o tempo, as criaturas e os fatores outros contramarcaram minha vida. Sou mais doceira e cozinheira do que escritora, sendo a culinária a mais nobre de todas as artes, objetiva, concreta, jamais abstrata. A que está ligada à vida e à saúde humana. Nunca recebi estímulos familiares para ser literata. Sempre houve na família, senão uma hostilidade, pelo menos uma reserva determinada a esta minha tendência inata. Talvez por tudo isso, e muito mais, sinta dentro de mim, no fundo dos meus reservatórios secretos, um vago desejo de analfabetismo. Sobrevivi, me recomponho aos bocados, à dura compreensão dos rígidos preconceitos do passado. Preconceitos de classe, preconceitos de cor e de família, preconceitos econômicos. A escola da vida me suplementou as deficiências da escola primária, que outras o destino não me deu. Foi assim que cheguei a este livro, sem referências a mencionar. Nenhum primeiro prêmio, nenhum segundo lugar, nem menção honrosa, nenhuma láurea. Apenas a autenticidade da minha poesia arrancada aos pedaços do fundo da minha sensibilidade. E este anseio procuro superar todos os dias, minha própria personalidade renovada, despedaçando dentro de mim tudo que é velho e morto. Luta, a palavra vibrante que levanta os fracos e determina os fortes. Quem sentirá a vida destas páginas, gerações hão de vir de gerações que vão nascer. Nós sabemos que foi um grande divisor de águas da vida da Cora ter retornado para a cidade de Goiás. Foi ali que ela conseguiu de fato dar voz para a sua arte. Ela continuou fazendo doces para sobreviver, mas ela conseguiu retomar a escrita com uma força, uma potência, e foi ali que ela chegou, né, no que a gente conhece da obra, né, que a gente consegue conhecer de Cora Coralina hoje. E dentro desse retorno da cidade, existem muitos poemas legais que eu destaco aqui, dois, né, Rio Vermelho e A Casa do Berço Azul. Eu vou ler um trecho aqui da Casa do Berço Azul, que estão nesse livro de cordel, ela conta que ela está em busca de uma casa antiga, de amigos antigos, que ela tem muito carinho. Aí ela conta que no passado eles tiravam o berço, a cada 2 anos eles reformavam o berço para a chegada de um filho, e normalmente esse berço era pintado de azul, porque eles tiveram mais filhos homens. Apenas 3 vezes esse berço mudou de cor, né, em referência a 3 filhas mulheres. E aí ela conta com essa nostalgia de como era a convivência com essa família amiga. E aí ela no retorno ela procura essa casa. Em vários momentos a gente vê nesses poemas que remetem a esse regresso dela na cidade natal, que ela busca o passado, ela busca ver referências, e em alguns momentos ela fala assim,
ninguém me conhece, eu não conheço mais ninguém, entendeu? Foi depois de 45 anos, muita coisa mudou. E aí, ó, eu vou ler um trechinho que eu achei bem interessante. Aqui eu vou começar colocando para contextualizar. Jovem, minha jovem, será esta a casa do berço azul? A jovem sorriu, olhou e não entendeu. Nunca poderia me entender. Era imensa a distância que nos separava. Adiante, uma senhora de cabelos grisalhos. Perguntei: será esta a casa do berço azul? Não, não é aqui, nem ali, nem adiante, nem para os lados, disse ela. Não procures jamais o passado no presente. Olha, sobe, vai caminhando, cruza ruas e avenidas. Lá bem no alto, de onde se vê a cidade, lá bem no alto, de onde se avista a cidade, verás um porão. Corta essa parte de novo. Lá, bem no alto, de onde se avista a cidade, verás um portão largo, sempre aberto. Encontrará construções diferentes, pequenas e maiores, brancas, rosadas, escuras, tristes, floridas, silenciosas. Numa rua estreita, numerado como todas, encontrarás adormecido teus amigos, juntos para sempre na morte, como foram na vida. Longe, muito longe na distância, ficou perdida para sempre, como sombra que se apaga, a casa do berço azul. Rio Vermelho é o rio que passa atrás da Casa da Ponte, onde a maior parte da vida Cora morou, né? Da sua infância, adolescência. Ela mudou para a Fazenda Paraíso, que era a fazenda do avô dela em algum momento da vida, mas a Casa da Ponte sempre foi uma casa com muitas lembranças e ela está presente em muitos poemas, e não só poemas, contos, em várias obras da autora. Rio Vermelho, líquido amniótico, onde cresceu da minha poesia o feto feita de pedras e cascalhos, água lustral que batizou de novo meus cabelos brancos. E finalizando aqui as indicações de poemas deste livro, eu vou destacar meu epitáfio. Morta serei árvore, serei tronco, serei fronde, e minhas raízes enlaçadas às pedras de meu berço são as cordas que brotam de uma lira. Enfeitei de folhas verdes a pedra de meu túmulo num simbolismo de vida vegetal. Não morre aquele que deixou na terra a melodia de seu cântico na música de seus versos. Então é isso, galera. Cora Coralina, ela tem que ser exaltada por de muitas formas. Ela foi uma mulher guerreira, uma mulher forte. Sua obra se destacou no cenário nacional e ainda se destaca. Então ela está aqui para o nosso resgate de clássicos e ela tem um lugar muito especial para todo goiano, e devia ter uma estátua no lugar lá do Anhanguera. Vamos botar uma estátua de Cora Coralina, eu apoio. Beijo, gente, até semana que vem.